Na paz do Senhor, minhas queridas irmãs, espero que todas estejam bem. Estamos aqui de volta na Escola Bíblica Dominical, não da maneira como queríamos, mas não nos impedirá de estarmos falando da palavra, comentando a palavra, estudando a palavra junto com as irmãs. Estaremos aqui na lição de número 12, conforme já havia sido proposto para nós, não é? Deixa eu colocar aqui. Lição de número... Primeira Escola Bíblica Dominical, Rosa de Saron. Lição de número 12, do primeiro trimestre, a urgência do discipulado. Vamos iniciar com o texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19, é o nosso texto áureo. A verdade prática, chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Aqui nós já começamos no texto áureo com uma ordem. Ide e ensinai. Né? Ir e ensinar. Todas as nações, o evangelho é para todas as nações, para todos nós. O objetivo da lição. O objetivo geral, esclarecer a urgência do discipulado. Mais do que nunca, o discipulado sempre foi uma urgência na Igreja do Senhor e nos dias agora que se findam, mais do que nunca, precisamos ter bem claro essa urgência. Os objetivos específicos da lição: conceituar o discipulado, elencar o tripé que sustenta esse discipulado, palavra, comunhão e serviço, e mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Vamos iniciar aqui com a leitura bíblica em classe, Mateus 28, do 16 ao 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 a 47. Mateus 28, 16 ao 20, vou fazer a lição. Não estamos juntas, as irmãs vão acompanhar depois no vídeo, e eu farei aqui a lição. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16, que diz o seguinte: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Logo aqui no Mateus 18, nós já vimos que os discípulos, eles obedeceram já uma ordem, partindo para Galileia, para o monte que o Senhor tinha ordenado, mas chegando ali, alguns duvidaram. Sempre haverá, no meio da igreja, aqueles que creem e aqueles que duvidam. Mas em todo tempo o Senhor está dando oportunidade. Diz aqui a palavra: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder, portanto, ide, fazei discípulos. Ele disse para todos, para os que estavam lá o adorando e para os que estavam duvidando. E ele dá essa ordem, mas também coloca aqui uma promessa para nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias. Em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, aqui no versículo 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aqui a gente já vê a igreja crescendo. Por que cresceu? Porque houve perseverança. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quando tem perseverança na palavra, na comunhão e na oração, tem sinais.
Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, comunhão. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, há comunhão, há serviço, há oração, há sinais, há perseverança. O Senhor está cumprindo e cumpre a sua palavra para conosco. Vamos conceituar, então, discípulo e discipulado. O termo discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. O discípulo não é uma opção, não é. O discipulado não é uma opção, é mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Discipulado é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida espiritual, na área espiritual, emocional e social. O Ministério do Ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, nós temos aqui o discípulo e o discipulado. O discípulo é aquele que aprende. O discipulado é o ensino dado ao discípulo, né? O discipulador ou o mestre é aquele que acompanha o seu discípulo, que ensina, que tem paciência, que se dedica. Características do discípulo: precisa crer na doutrina de Cristo. Então, antes de você discipular, você tem que falar da palavra para que a pessoa venha a crer. Esse discípulo vai passar pelo novo nascimento e ele vai viver uma vida de disciplina. Só o discípulo tem que ter disciplina? Não. Vivendo como discípulo para fazer discípulos. Então, mesmo o mestre, ele tem que ter sua vida disciplinada na palavra. Então, o exemplo fala mais alto do que as palavras. O vocábulo discípulo em o Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus Cristo. Se eu sou seguidora de Jesus Cristo, eu tenho que me parecer com ele. Então, já fica aqui um pensamento para nós. Durante toda essa aula, nós vamos pensar nisso. Estamos muito ou pouco parecidos com Cristo. Quem é mestre, que vive como discípulo, ele vai fazer novos discípulos. Processo de formação do discipulado. No Velho Testamento, a palavra discípulo ela não existe. Mas a gente vê aqui, Josué, ele foi um discípulo de Moisés. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 28, está escrito: portanto, dê ordens a Josué. Próprio Deus ordenou a Moisés: fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo. Ele lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então, aqui já terminava o trabalho do Senhor com Moisés, e o Senhor então indica a Moisés quem será o próximo. Será Josué. Então, ele precisava fortalecer, encorajar e ensinar Josué. E a palavra diz para nós que Josué já ficava sempre à porta do templo, sempre observando o que Moisés fazia. Elias e Eliseu, também aqui uma formação de discípulo, a escola de profetas, que formavam discípulos, e nós, em casa, formamos discípulos. Os nossos primeiros discipulados são os nossos filhos, os nossos netos. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Salmo 78, 4. Então, o primeiro discipulado acontece dentro da sua casa.
Novo Testamento, já existe a palavra discípulo, e aqui há um pensamento para nós. Há pessoas que usam roupas especiais para serem identificadas como integrantes de um grupo. Seja uma farda, seja uma toga, tem aquela roupa especial. Mas os discípulos de Cristo precisam de atitudes que os caracterizem como seguidores de Jesus. Então, nós vamos já para a palavra em Mateus, capítulo 11, versículo 29, minha Bíblia já está aqui, e eu quero que você acompanhe aí comigo. Mateus 11, 29, como fazemos em sala de aula. A palavra diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o primeiro ensinamento aqui para nós, ser manso e humilde, porque encontrareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim. E em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ou versículo 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo, que é Paulo falando. No primeiro nós vemos Cristo falando, depois nós vemos Paulo falando. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Olha, você vê aqui a firmeza do apóstolo Paulo para falar isso. Quando nós somos mestres e quando somos também discípulos, nós temos que fazer as nossas renúncias. Por isso que eu disse ali atrás que há uma vida de disciplina. Vamos ver em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Será que a minha vida está parecida com a de Cristo? Está parecida muito, ou está parecido pouco? Lucas 14, 26. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, aqui já começa para nós uma palavra do Senhor, que para ser discípulo tem que ter renúncias. Marcos, capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, temos que ser manso de coração, sermos humildes de coração, para encontrar descanso para nossas almas, temos que fazer renúncias. E em 1 João, capítulo 2, versículo 6, já que eu sou um seguidor de Cristo, eu tenho que andar como ele andou. Então, quando nós formos fazer alguma coisa, nós podemos meditar antes e pensar: Jesus faria? Eu estaria agradando a Deus, ao Senhor Jesus, se ele estivesse aqui, bem próximo de mim, que os meus olhos o vissem, porque próximo o Senhor está. Nada escapa aos seus olhos. Nós é que nos esquecemos disso. 1 João, capítulo 2, versículo 6, ou versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Ter experiência com o novo nascimento e querer fazer novos discípulos faz parte daquele que está em Cristo, que anda como ele andou. Vamos ver também na formação de discípulos de Paulo e Barnabé, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Vamos ler o 25 também, faz parte da lição. Atos 11, 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia.
Quem é que foi buscar o apóstolo dos gentios? Quem é que introduziu o apóstolo no meio dos gentios? Barnabé. Veja só. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Imagine você, Barnabé foi buscar Paulo, o trouxe, esteve com ele e Paulo e Barnabé ensinaram a igreja. E a partir desse momento, em Antioquia, é que os discípulos começam a ser chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Então, eles andavam como Cristo andou. Desde o versículo 22, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos que com firmeza de coração permanecessem do Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha o exemplo de Barnabé aqui. Era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de muita fé. Só que ele não teve a ideia de fazer a obra sozinho. Quando ele viu tanta gente ali, viu a igreja de Antioquia, o que ele fez? Foi buscar Paulo. Foi um homem proativo, que é o que se pede tanto hoje, né? Seja proativo. Foi buscar a Paulo. E olha só a obra que Paulo fez. Paulo formou também outros discípulos. Timóteo, João Marcos, Lucas, tantos outros que não nos daria tempo para falar. Mas houve um momento aqui na vida de Paulo e Barnabé, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, para os irmãos abrirem, Atos 15, 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Veja assim que Paulo, ele não só ensina, como ele tem o cuidado de procurar ver como está aquele povo que ele ganhou para Cristo. Não basta pregar, não basta trazer para a igreja, tem que cuidar. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Aqui a gente vê uma separação. Barnabé queria dar uma nova chance para João Marcos. Paulo, ainda pode-se dizer novo no discipulado, tinha um certo cuidado com os irmãos, queria fazer as visitas, mas não teve a paciência necessária. Mas Barnabé, que é chamado filho da consolação, estava ali para amparar João Marcos. Mais tarde a gente percebe que Paulo vê a utilidade de João Marcos. Quando estamos aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, abra aí na sua Bíblia, segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, aqui ele percebe. Houve um Barnabé na vida de João Marcos, que o tomou pelas mãos e continuou cuidando dele. E mais tarde, esse mesmo discípulo vai ajudar Paulo. Então, nós precisamos ver uma coisa: há um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para crescer na fé. Multiforme característica do discipulado e seu tripé. Discipulado.
implica em processo contínuo e traz maturidade à igreja. Então, Paulo pregava e saía visitando a igreja. Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29. Será que aquela pessoa que você ganhou para Cristo está precisando de uma visita, de um consolo, de uma palavra? A quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresenteis todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, opera em mim poderosamente. Então, Paulo diz aqui que ele anuncia, ele admoesta, ele ensina e ele apresenta o homem a Cristo. Há um certo cuidado de Paulo aqui. Em Gálatas 4, 18 e 19, mostra que ele percebeu que é necessária essa paciência. E a Bíblia deixa isso claro para nós. Gálatas 4, 18 e 19. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Uma das maiores declarações de amor de um mestre aos seus discípulos. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha o cuidado. Por isso que fala que ele andou como Cristo andou. Ele era um imitador de Cristo. Cristo estava sempre cuidando da multidão. Cuidou de Pedro, disse, olha Pedro, você vai me trair, toma cuidado. Falou várias vezes com Judas, Judas é que não lhe deu atenção. Cuidou dos discípulos, os exortou, caminhou com eles. E Paulo aqui tem o mesmo sentimento. Estou muito parecido com Cristo ou estou pouco parecido com Cristo? Então, aqui eu deixo para vocês, a maturidade da estatura de varão perfeito, o tempo não é o mesmo para todos. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Quem discipula tem que ter esse entendimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Aquele falando para a igreja, né, que era uma igreja tão completa com os dons, mas ainda havia ali pessoas carnais, porque contendiam, tinham inveja, havia dissensões entre eles. Eles disputavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Cristo é o mais importante de todos. E Paulo deixa bem claro aqui. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, se há contenda, se há inveja, se há dissensão, se há grupos fechados, se há panelas no meio da igreja, ainda somos carnais. Ainda precisamos crescer em Cristo. Mas muitos de nós já temos condições de ser mestres. Há um tempo determinado para todas as coisas. É verdade, o tempo não é o mesmo para todos, mas a urgência dos dias de hoje se faz necessário que cada um de nós façamos as nossas renúncias e nos coloquemos na posição que o Senhor quer. Outra coisa, o discipulado ele é cultural e transcultural. Nós podemos ver que a nação de Israel levou tempo para perceber. Vamos ver em Atos 10, 34, eu não vou ler Isaías 49, você lê aí na sua casa, faça a comparação. Atos 10, 34, diz assim,
E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ele precisou passar por alguma situação aqui, ser enviado por Deus à casa de um homem gentio, para entender que o Senhor não faz acepção de pessoas, que estava além de Israel a salvação. Já estava mais ampla. Cristo ampliou isto. Ele veio para cumprir e para ampliar. Se a cultura do país, portanto, entretanto, fere a palavra, não pode haver consenso. Paulo chega a Éfeso com toda a sua cultura de muitos deuses, e ainda assim prega e ensina e forma uma das grandes igrejas da época. Vamos ver Atos 11, 23. Já está com a palavra aí aberta? E de novo nós vamos ler. O qual chegou e viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Quando Barnabé chega a Antioquia, ele percebe que a palavra do Senhor estava sendo dispersada, né? Os homens foram dispersos por causa da perseguição do que aconteceu com Estevão, e quando viram, eles estavam levando a palavra só para judeus. De repente, a palavra começa a ser, então, os gentios, porque o Senhor tem prazer em salvar a todos. Atos 4, 18 a 20. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, vocês podem ver aqui que Pedro e João, eles, diante do Sinédrio, eles declaram: olha, a palavra de Deus tem que ser pregada, quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Então, quando a gente conhece uma nova cultura, e há muitos países com culturas bem diferentes da nossa, a palavra ela vem para moldar essas pessoas. Há culturas que elas podem ser bem assimiladas, mas há culturas que é impossível. E a palavra vem firme, ela é atemporal, independente da época, a palavra é a mesma, ela não muda. O que é pecado sempre vai ser pecado. Independente de onde estejamos, de que época estejamos falando, de que local estejamos falando, pecado sempre será pecado. Para que esse tripé confirme o discipulado, há três coisas importantes: o ensino da palavra, a comunhão, o amor para ensinar, e o serviço é a recompensa que o mestre dá a todo aquele que cumpre esse papel. Vamos ver Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 14. Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, a palavra, ela nos faz crescer na fé, praticar a fé. Vamos ver Filipenses 4. Eu também não vou ler tudo ali, mas as irmãs depois em casa podem ler a palavra. E na próxima vez que nós nos encontrarmos, poderemos comentar algo a mais. 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu posso dizer como professora da rede secular, né?
Quanto mais você ensina, mais você aprende. Eu ensino língua portuguesa, estou um tempo afastada da sala de aula, mas pensando em objeto direto e objeto indireto, era uma matéria muito difícil. De repente, quando eu estava ensinando, as crianças diziam, nossa, mas ninguém consegue entender isso, volta de novo, nós não entendemos. E para mim parecia tão fácil, por quê? Porque eu já ensinava há muito tempo aquilo. Quanto mais você ensina alguma coisa, mais você se habitua a ela, mais você toma posse daquilo. A palavra é a mesma coisa. Ela vem moldando cada vez mais a sua vida, quanto mais você ensina. E é bom que seja assim. Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então tem que ter amor para ensinar, não se achar superior. Você vai aprender junto com o seu discípulo, porque a sua vida tem que ser um espelho para ele. Aí você acaba fazendo mais renúncias, pensando no seu discípulo, naquilo que você está ensinando, para aquele a quem você anda pregando a palavra. E eu posso dizer com certeza que quando você fizer isso, saiba que há recompensa. Vamos ver? Daniel, capítulo 12, versículo 3. Bem verdade que aquele que ensina, além da recompensa, haverá também maior rigor. Porque é você que ensina, você sabe o que você está ensinando. Você fala várias vezes a mesma coisa. Você precisa compreender a palavra e ensinar a palavra como ela está. Então, haverá mais rigor para aqueles que ensinam. Daniel 12, versículo 3, diz assim: os sábios, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refulgirão como estrelas, sempre e eternamente. Olha que bênção. Tem maior rigor, mas também a bênção está separada para você, que ensina a palavra de Deus. Isaías 53, 11, não posso deixar de ler, porque é um versículo também muito lindo, que fala do prazer que o nosso Deus tem. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, o Senhor se agrada daquilo que nós fazemos, das renúncias, da palavra, da comunhão, do serviço, de pregar, de ensinar, de acompanhar. Só assim a igreja cresce. Se houver esse tripé, a igreja cresce. Então, podemos ver aqui, todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todas precisam ser discipuladas? Claro que você já sabe a resposta. Sim. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, por parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, nova criatura, nova vida. As coisas que nós fazíamos, não fazemos mais. Por quê? Porque agora conhecemos a palavra do Senhor. Por isso precisamos sim ser discipulados. Não basta apenas o novo nascimento. É preciso ser ensinado no novo nascimento. Com discipulado a igreja cresce, nem preciso ler os versículos, você já pode ver pela imagem. Eram 12 discípulos, depois 70 discípulos, 120 discípulos, 3.000 batizados, e assim por diante. A igreja foi crescendo. Então, o discipulado, ele começa em casa.
Ou seja, o discipulador deve estar com a sua vida equilibrada, para que possa transmitir exemplo de vida ao discípulo. Essa urgência do discipulado é para que você seja exemplo de vida, porque isso vai trazer fruto para a sociedade e para a própria igreja. A igreja cresce, a sociedade ganha, o Senhor se alegra, o discipulado é com urgência. Vamos finalizar aqui, lembrando de Barnabé. Barnabé não hesitou em buscar Paulo para a nobre tarefa de discipular. Desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igrejas. Meus amados, não basta apenas estar na igreja, precisamos ser igreja. Precisamos ser exemplo dentro da igreja, para que a nossa vida seja um livro aberto, que todo aquele que leia possa querer estar em Cristo. Que os irmãos possam ficar com esta palavra nesse finalzinho de noite para mim, e de dia para vocês, início do dia, início da tarde, não sei que hora vocês estarão vendo esta palavra, mas eu desejo que vocês fiquem na paz do Senhor. A única forma de fazer um grande trabalho é amar o que fazemos. Estamos parecidos com Cristo? A nossa vida é um exemplo? Temos cuidado daqueles que Cristo colocou em nossas mãos? Que os irmãos possam guardar essa palavra e ficar na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Eu agradeço essa imensa oportunidade de estar com vocês.